Fala pessoal, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre a DeFi Yield, um projeto bem interessante, mas que tem alguns pontos aí que precisam ser alertados. Vamos fazer um review, é um lançamento que vai acontecer pela CoinExped daqui uns 6 dias mais ou menos, então a gente tem pouco tempo para avaliar. Vamos lá, que agora vai começar o review. Ah, mas antes, só para lembrar daquela curtidinha esperta, esmaga o botão de like aí que ajuda o canal, beleza? Então vamos para o site, começando pelo CoinExped, que é a launchpad que vai fazer o lançamento desse token. Aqui na CoinExped, se você não conhece ainda, essa é uma launchpad que eu gosto bastante, lançou vários projetos interessantes, então resolvi fazer esse review porque eu confio até então nessa launchpad. Os projetos são bons, várias informações interessantes, as datas para IDO, para abertura de whitelist e algumas informações do quanto eles querem captar, o total do token, que é 1 bilhão, e que mais? Ah, o preço que vai ser lançado, a 24 centavos. Beleza, mas por enquanto aqui não tem muita informação que vai trazer relevância para a gente. Vamos direto então para o site. Eu vou passar bem rápido os principais pontos que eu achei legal do site deles, que são os recursos que a plataforma deles tem. Começando para dizer o que é o DeFi Yield. Esse daqui é um agregador de ativos digitais. É assim, você coloca o teu endereço da sua carteira e ele vai trazer para você todos os valores que você tem acumulado em várias redes, em vários serviços diferentes, como por exemplo uma PancakeSwap, ou então os que estão em stake em alguma liquidity pool, ou os que estão estacionados ali, paradinhos na sua carteira. Ele traz tudo isso daí aqui, nesse dashboard, que é um painel geralzão, que fala para você como que está o seu rendimento, como que está a distribuição, o quanto você tem. Você pode estar se perguntando, talvez, se você conhecer o CoinStats, coinstats.app, é um site parecido. Eu acredito que é um concorrente deles, então eu não estou encarando isso daqui como uma novidade completa. Mas a diferença é que aqui, no caso da DeFi Yield, eles não fazem nenhuma conexão direto com as corretoras, como FTX, Binance, KuCoin, enfim, qualquer uma outra. Eles estão muito mais focados em mostrar para você o quanto você tem de ativo dentro das suas carteiras descentralizadas do que integrar com as APIs das exchanges. Essas aqui são todas as redes que eles têm integradas até agora, são 17. Tem todas essas outras aqui que eles prometem trazer em breve. Nesse ponto, ele só mostra aqui como que aparecem os dados para você lá no seu painel, que tem um dashboard, o total, um gráfico mostrando como está o rendimento da sua carteira, as divisões, as transações. Ele mostra também, agrega aqui todas as transações que você poderia, claro, consultar direto no MyTradeScan, no BSC Scan, mas ele traz aqui tudo unificado para você. As piscinas de liquidez que você pode participar. Se você estiver participando também, tiver comprado algum NFT, ele mostra. Eles também têm um recurso que é para trazer um pouco mais de segurança para o seu investimento. Com isso, eles criaram algumas ferramentas para ajudar, como por exemplo, mostrar os pedidos de aprovações de transações dentro das suas carteiras. Você consegue ver o resumo tudo lá no dashboard deles. Scanner, que eles fazem uma consulta sobre auditorias em contratos inteligentes. Tem também aqui uma base de dados de auditorias que os tokens já fizeram. Não são todas as auditorias que eles têm, mas tem um número grande aí. Esse Rect Database é bem interessante porque eles mostram aqui quais foram as vulnerabilidades que foram encontradas em outros projetos, como por exemplo, no caso da Blizzard, depois a gente pode até buscar aqui, ele mostra qual foi o método que o hacker fez para roubar os tokens da Blizzard. Então é interessante também. A área de investidores, o board, tem nomes muito legais aqui, como por exemplo, Coinbase, Paraswap, Synthetix, Harmony, Polygon, Dragonfly e Huobi. E aqui já começa o final do site, então não tem muito mais o que falar por aqui. Bom, o site é só isso, é só uma apresentação mesmo do que a ferramenta deles faz. Agora, vamos continuar a avaliação e vamos para o próximo passo. Eu estou falando o que eu faço geralmente para avaliar se um projeto é bom ou não. Twitter é o próximo passo, porque a gente começa a investigar a rede social deles, para saber quantas pessoas estão participando. Para minha estratégia, é muito interessante saber quantas pessoas
a comunidade já tem em relação a esse projeto. No caso do Twitter, eles estão razoáveis, com 46 mil seguidores. Aqui tem, não sei se você está vendo, mas aqui tem um bônus, vamos dizer. Tem uma coisa aqui que eu achei interessante e vai ganhar um ponto a mais, que é isso daqui. Opa, peraí que eu apertei o botão errado. Isso daqui. Quem está seguindo eles? Esse CZ e Binance, se você não conhece ainda, é nada mais nada menos do que o criador da Binance, o fundador da Binance, o CZ. Esse cara aqui está seguindo a DeFi Yield no Twitter. Pode não significar absolutamente nada? Pode, mas pode significar absolutamente tudo, né? Se você me entende, a gente está falando do quê? Será que ele já está olhando essa DeFi Yield para ser listada na Binance? Interessante, né? Ganhou um ponto a mais para mim em relação a isso. Agora, vamos lá no Telegram. Eu abri aqui o Telegram, eles têm dois grupos no Telegram, o de anúncios e também o grupo que você pode conversar, falar e mandar perguntas. Nesse segundo, eles têm um pouquinho menos de assinantes. Então eu vou pegar o que eles têm mais, eu não vou somar, eu vou pegar os que eles têm mais, porque geralmente as pessoas participam dos dois grupos, eu faço isso. Então esse grupo aqui está com 15 mil assinantes. É um número bem menor do que o do Twitter, mas é 15 mil. É um pouquinho baixo esse número, gostaria que fosse muito maior, mas tudo bem, tá valendo, são 15 mil. Indo para o próximo passo, eu quero ver um pouquinho sobre a ferramenta deles, então eu vou voltar aqui no site e eu vou usar de fato a ferramenta deles para ver se o negócio é legal. Eu poderia simplesmente conectar a minha carteira aqui, eu já fiz isso alguns dias antes, mas eu não gostei do resultado. Independente disso, eu poderia vir aqui e simplesmente colocar um endereço que eu gostaria de ficar bisbilhotando, ficar de olho, e sem precisar conectar a carteira. E eu poderia clicar aqui para ele simplesmente escolher um endereço randômico para mim. Eu vou pegar esse endereço aqui, da Etherscan, que é o endereço deles, da DeFi Yield. Vou colocar esse endereço aqui, vamos supor que isso daqui é o endereço de uma outra pessoa, que eu quero ver como que tá os investimentos desse cara. Dá para fazer. Então eu venho aqui, só preciso do endereço da pessoa, claro. Ele começa já a rastrear aqui, ó, dentro de todas as redes que esse endereço possui ativos, ele já traz uma somatória com o total, esse daqui é o dashboard. Fala para mim qual é o retorno desse investimento nas últimas 24 horas e mostra, dividido por áreas, o que eu tenho. Nesse caso, esse endereço tem 4 mil dólares na carteira, parados lá, em liquidity pools 787 dólares, em stake 1.400 e isso daqui são tokens resgatáveis. Pode ter sido até por um processo de pré-lançamento. Ele também faz a divisão por redes e quais protocolos. Se você quiser ver um pouquinho mais detalhado, você pode clicar dentro da Ethereum e ele vai mostrar todos os ativos dentro da Ethereum. E aqui ele repete tudo, só que ele coloca dentro da Ethereum o que está em stake, o que está em liquidity pool, o que está resgatável e o que está na carteira. Aqui são endereços, um livro de endereços que você pode ter, enfim, você pode colocar várias carteiras, vamos supor que você tem uma carteira da Phantom, uma carteira da MetaMask, uma carteira, enfim, dentre outras que eles podem, que eles dão suporte. Você simplesmente vem criando e conectando as carteiras aqui dentro. Ele vai trazer para você desse jeito o resumo com a somatória de todas as carteiras que você está colocando aqui. Ou, se você quiser, pode colocar mais outros endereços aqui para você visualizar, para você ver, ficar bisbilhotando, talvez. NFTs, nesse endereço não tem nada de NFT. Aqui está o portfólio completo deles, ou seja, todos os tokens que eles têm, ó, divididos por redes também. É quase uma réplica lá da Home. As piscinas de liquidez e o que está em stake. E aqui acaba o pacote básico que eles oferecem no sistema deles. São esses itens de menu que a gente passou bem rapidinho. Depois a gente tem alguns itens aqui de segurança. Esse cara ainda vai ser lançado, não está disponível ainda. Aqui são as aprovações, ele demora um pouquinho para processar, mas são aquelas aprovações que podem ou não estarem pendentes que essa pessoa tem. Você consegue revisar o que houve de aprovações, pedidos de aprovações nesse endereço dessa carteira que a gente colocou. Esse L Calculator é uma calculadora de impermanent loss. Bom, e depois temos a parte de auditorias,
que aqui eles têm a base de dados que eles coletam sobre as auditorias que os tokens já tiveram. Eles têm até agora 4.412 projetos auditados, catalogados na plataforma deles. Você pode vir aqui, pesquisar e tudo mais. O Rect Database, essa é aquela base de dados que eu comentei agora há pouco, sobre quais foram as exposições que os tokens já tiveram. Então, se você quer saber, por exemplo, putz, o que aconteceu na Blizzard? Vamos colocar aqui, ó, Blizzard. Aí ele mostra aqui, ó, a Blizzard teve um exploit, olha, perdeu $1.100.000, a data, você pode ver os detalhes aqui, aí já entra um pouquinho mais técnico, eles falam tudo o que aconteceu, se foi verificado o código-fonte, enfim, a auditoria que aconteceu e tudo mais. Depois pedidos aqui, esses settings aqui não tem muita coisa interessante não, você na verdade só poderia colocar no modo escuro, mas enfim, não tem nada muito excepcional. Então, sobre a ferramenta, eu achei legal, mas não foi nada muito surpreendente. Quando eu tentei colocar a minha carteira da MetaMask aqui, eu não consegui enxergar todos os meus ativos. Então tudo isso daqui que está aparecendo não apareceu para mim. Depois eu fui entender o que? Stake, por exemplo, eu tenho vários tokens em stake e não apareceu quando eu coloquei a minha carteira. Mas por quê? Porque eu não tenho stake na PancakeSwap, por exemplo, que é uma das ferramentas que eles suportam. Eu tenho stake lá na Lightning, é um exemplo. E eles não têm integração com a Lightning, então eles não vão conseguir pegar esse valor que eu tenho de tokens em stake lá na Lightning. Vai precisar crescer muito o projeto para conseguir ter uma abrangência muito grande e ficar relevante. Talvez, nesse ponto, seria mais interessante eu conectar direto a minha carteira lá na CoinStats. Se você não conhece a CoinStats, é bem parecido com esse projeto, eu vou até abrir aqui rapidinho. Esse daqui é o CoinStats. Você pode conectar tanto a sua conta da Binance, ou a Binance, né, uma exchange, ou uma DEX, outra exchange aqui, a Coinbase, e você vai conseguir ver todos os seus ativos dentro dessa plataforma. Mas como o vídeo é sobre a DeFi Yield, eu tive que fazer essa comparação, claro. Acho que tem um pouquinho mais para evoluir esse projeto e, óbvio, eles precisam ter muito braço para poder conseguir criar e agregar cada vez mais serviço aqui dentro. Só assim vai ficar relevante para mais gente. Tá, beleza, beleza. Mas e aí? Vale a pena ou não vale? Vou entrar ou não vou? Qual que é a conclusão final desse review? Eu vou fazer o seguinte, entrar aqui nessa tela, e essa daqui é a minha planilha. Eu criei essa planilha recentemente, ela ainda está em melhorias e adaptação, eu vou melhorar bastante ela ainda, pretendo fazer isso, mas por enquanto eu já fiz o review da Plutonians e a DeFi Yield. Essa planilha, ela tem 10 itens básicos que eu faço avaliação e dou pontos. E um 11º item que é para pontos extras, pode ver até que eu coloquei 2. Se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo explicando como que eu uso os critérios para criar essa planilha, escreve no comentário, pede aí um vídeo para eu explicar como que funciona essa planilha. Hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou passar direto aqui. Nota 8 para o site eu dei. Para o Telegram, eu coloquei 15 mil, vamos ver, eu coloco o total de seguidores, 15.056, então é isso daí, tá certo. Aqui no Twitter, 46.200, deixa eu abrir aqui, ó, aumentou um pouquinho desde quando eu coloquei, então 46.200. Launchpads, eu coloco o número de launchpads que esse projeto vai participar. Eles foram bem restritos em passar essa informação, para falar a verdade não passaram, eu que tive que caçar, e eu achei 4 launchpads até agora. Pode ser que eles estejam lançando em outras, em mais do que 4, mas eu só consegui achar 4. Quando eu perguntei no Telegram, ninguém me deu resposta e disseram que isso vai ser anunciado um dia. Paciência. Pela ideia, eu dei nota 7. Por quê? Porque é uma ideia boa, gostei, é uma ferramenta, é útil, pode fazer mudança na vida de outras pessoas, mas já existe concorrente e, enfim, não é nada extremamente inovador. Para o time eu dei 8, eu não passei o time aqui, tá lá no site, mas o time é muito legal. Para blockchain eu dei 6, eu gosto da BSC, vai ser lá na BSC. Vesting, esse daqui foi o calcanhar de Aquiles para esse projeto. Na minha opinião, tá um pouco osso, tá um pouco complicado isso daqui. Eu vou explicar daqui a pouquinho, junto com o retorno no TGE.
27.027%. Roadmap, eu dei 10 porque... Não dei 10, eu dei 8. Eu vou dar 8 no Roadmap, por quê? Porque eles ainda precisam melhorar a ferramenta, integrar mais serviços para fazer relevância, para ter relevância para muita gente. E pontos extras eu dei 2. Por quê? Um ponto extra porque vai ser lançado na CoinExped e é uma Launchpad que eu acredito, que eu gosto porque lançou projetos que me deram bons retornos. O segundo ponto é por causa do CZ, o dono da Binance. Ele estar seguindo esse projeto no Twitter rendeu um pontinho a mais aqui. Beleza, Adriano, e qual foi a nota final? Negativa. A minha planilha está dizendo para mim, não investe, não investe. Não era para estar negativo, era para ter essa tabelinha aqui, ó, era para estar entre 0 e 199, ela é regular, depois a média, boa, muito boa, ótima, excepcional. Por que que ela ficou assim? Vamos aqui para a minha tabelinha do raio-x do projeto. Então vamos lá, só para repetir aqui, ó, o nome do projeto, o token, eles não anunciaram qual vai ser o nome do token, o site está aqui, quais launchpads vão ser listadas, eu encontrei essas 4, pode ter mais, a data que vai ser o pré-lançamento, a data da listagem, ou seja, quando fica público não está definido ainda, esse vesting no TGE, por que está 0,37? O vesting vai ser distribuído em 9 meses, de forma linear. É um treco muito louco, nunca vi isso. E funciona assim, 9 meses para eles entregarem 100% de todos os tokens para você, certo? Então você precisa dividir 100% por 9 meses. Se você for colocar isso em dias, vai ser o equivalente a 0,37% de tokens, né, do total dos seus tokens por dia. E principalmente, a minha estratégia principal é vender o máximo possível logo na listagem. Eu vou poder vender seus 0,37. Para minha estratégia é muito pouco. Para sua estratégia pode ser diferente. Se você, por exemplo, tiver uma estratégia que sim, topa fazer um hold mais longo, se você quer vender depois dos 9 meses, por exemplo, isso é completamente indiferente e essa planilha não seria ajustada para você. Continuando, o preço no lançamento de 24 centavos. O preço a 24 centavos, para mim, está um pouco puxado, porque o total supply deles é de 1 bilhão. Isso significa que, se esse projeto chegar a $1, eles teriam um total supply diluído de 1 bilhão. É óbvio que isso daqui não vai ser lançado tudo no começo, mas concorda comigo que para ter um ganho muito exponencial em função desse total de supply, não está tão fácil alcançar. O total supply na listagem vai ser só de 96 mil, e essa meta para payback, na verdade, é uma fórmula que faz parte da minha planilha, que eu coloco olha só, eu coloco quanto que vai ter no TGE, ou seja, quantos por cento que eu vou poder vender logo na listagem, e pelo preço que eu lancei, pelo preço que eu paguei. Isso vai me dar um valor alvo para eu ter de meta, para eu ter 100% de retorno logo na listagem. Lembra que essa é a minha estratégia. Eu quero me garantir logo na listagem. Isso é o mar azul para mim, é o ideal. Para isso acontecer, esse token teria que chegar a $64. A gente acabou de ver que isso vai ser quase impossível perante o total de tokens que eles vão ter. Talvez, na escassez do início, pode ser que tenha alguma chance, mas $64, vamos combinar que está bem difícil. E se chegasse aos $64, significa que a moeda valorizaria 27.000%. E é esse número que eu coloco aqui. Isso é importante na minha planilha. E esse é o meu retorno no TGE. Eu preciso alcançar 27.000% para ter a minha estratégia bem sucedida. E foi isso que matou aqui a minha planilha. Nesse caso, ela está dizendo para mim, não compra. Mas, se eu colocasse o máximo, que é de 1000%, isso daqui é uma fórmula que eu criei, que ela faz uma contagem regressiva, dependendo do quanto você coloca de retorno aqui. O retorno mais alto é mais difícil, então vai contar menos ponto, tendo o limite de 1000%. Chegou no 1000% vai dar 0.
Se a gente for considerar 1000%, ela está me dizendo que é uma estratégia, que é uma oportunidade boa. Eu vou ter que seguir a minha planilha. Eu vou deixar em 27.000% e não vou entrar? Vou. Mas vai ser bem pouquinho. Eu vou colocar a mão bem de leve nisso daqui. Óbvio que aqui tem um pouquinho de feeling, por isso que eu vou entrar, mas eu não colocaria muita confiança nessa listagem da DeFi Yield. Eu vou dar um voto de confiança por ser o lançamento lá da CoinExped. E você, o que você achou? Gostou do conteúdo? Dá um like e me fala. Se tiver alguma dúvida, escreve aí no comentário que eu vou responder o quanto antes, beleza? Um abraço, até mais. Valeu!